Está começando agora o seu podcast de política internacional, Latitude 3. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Latitude 3, seu podcast de história e política internacional. O episódio de hoje é o episódio número 56 e estamos gravando no dia 23 de junho de 2025. O nosso tema é o desaparecimento de Kiribati e Tuvalu. E estão aqui conosco duas convidadas especiais que são especialistas no tema da nossa discussão de hoje, Mariana Araújo e Nesimara Pessoa, que são formadas e especializadas em áreas relacionadas à migração, à regulação e história internacional. E elas vão conversar com a gente e nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo com esses países. Olá, ouvintes do Latitude 3. Bem, meu nome é Nesimara e eu estou muito animada para falar com vocês hoje. Apesar de ser um tema delicado, é um tema muito importante para ser discutido. Olá, ouvintes do Latitude 3. Eu sou Mariana Araújo e eu compartilho dos mesmos sentimentos. E estou muito feliz de estar ao lado de duas grandes pessoas, Maria Luísa e Nesimara. E eu queria agradecer ao convite. Bom, pessoal, para que a gente possa começar a falar sobre esses países, eu tenho aqui comigo uma notícia recente sobre Tuvalu. A matéria diz o seguinte: o êxodo silencioso. 1/3 da população de Tuvalu solicita visto climático inédito para a Austrália. Gente, para quem não sabe, Kiribati e Tuvalu são dois países insulares localizados na Oceania e que estão em risco de desaparecimento. E isso está implicando em algumas questões migratórias e humanistas que ainda não possuem a devida atenção, infelizmente. E na notícia ainda nos contam que 2 dos 9 atolls que compõem a região de Tuvalu já desapareceram e os cientistas temem que o restante suma nos próximos 80 anos. É bem pouco. As inscrições para obter o visto, elas custam cerca de $16. Os moradores de lá precisam pagar para ter a inscrição e concorrer ao visto, e a Austrália está oferecendo cerca de 280 vistos para os cidadãos de Tuvalu anualmente, no âmbito de um acordo de imigração climática. E Malu, assim, além desse refúgio, enfim, dessas inscrições, eles também estão propondo, a Austrália se compromete a defender e ajudar Tuvalu em casos de desastres naturais, pandemias ou agressões militares. Então, além de ser o primeiro acordo desse tipo no mundo, é algo inédito. Bom, pessoal, os vistos, eles vão permitir que os cidadãos de Tuvalu vivam, estudem e trabalhem na Austrália. E como eu falei, as inscrições para concorrer aos vistos, porque eles serão atribuídos por meio de um sorteio. Bom, Malu, do ponto de vista internacional e histórico, eu compreendo os dois lados, tanto da Austrália, por não agregar toda a população das ilhas, pois seria uma chegada de mais ou menos 130 mil pessoas em um país que já tem em média 26 milhões de habitantes. Além disso, no âmbito do direito internacional, não existe uma norma que defina que algum país deva receber refugiados do clima. E caso a Austrália ela decida aceitar as populações tanto de Tuvalu quanto de Kiribati, no caso da matéria de Tuvalu, isso poderia gerar uma pressão diante do país, para aceitar outros refugiados do clima, vindo de outros lugares, por exemplo, das Maldivas, que é um local também que tem esses índices de mudanças climáticas, pode afetar ele também. Porém, eu acredito que a forma de sorteio que a Austrália está propondo é, ao meu ver, uma forma desumana de tentar alocar as populações. E isso até me faz lembrar, assim, uma coisa, pessoalmente, me recorda um pouco daquele delírio do Donald Trump de ter aquela ideia de fazer um reality show para selecionar os imigrantes que poderiam entrar no país, no sentido de que não é uma boa maneira de decidir essas questões. Sim, eu concordo, Malu, concordo com você, falando nesse ponto assim de ações desumanas para tentar alocar populações, eu acredito que é uma comparação bem válida.
Eu acredito que a Austrália, ela poderia tentar fazer, por exemplo, um estudo de população, para tentar entender quem são os habitantes que estão em maior vulnerabilidade social e vulnerabilidade econômica. Eles deviam tentar estudar quem são as pessoas que não conseguem de maneira alguma sair das ilhas. Exatamente. Existem outras maneiras que isso poderia ser solucionado. E, pessoal, eu gostaria de perguntar para vocês algumas coisas para a gente continuar o nosso debate e se aprofundar um pouco mais no assunto. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o que vocês acham, qual a opinião de vocês sobre como as nações podem procurar alocar sua estrutura econômica, social e política para outra região, né, nesse sentido de migração. Bom, em 2022, Tuvalu, ela anunciou que pretendia se tornar a primeira nação digital do mundo. Isso foi anunciado pelo ministro das Relações Exteriores, da Justiça e das Comunicações do país. Foi anunciado durante a COP27 e foi explicado que essa ideia era meio que recriar o território das ilhas e tentar armazenar a história e a cultura do local. O governo de lá, eles planejam que, mesmo sem que haja um espaço físico, os cidadãos de Tuvalu, eles possam continuar exercendo a sua cidadania virtualmente. Então, seria possível até participar de eleições, por exemplo. Eles acreditam, tem até no site do governo, que eles acreditam que a transformação digital deveria permitir que Tuvalu, eles mantivessem a identidade cultural e continuassem a funcionar como Estado. Então, esse espaço virtual, eles teriam a pretensão de fazer com que a população continuasse se conectando entre si e também pudesse explorar a sua ancestralidade, a sua cultura e até mesmo acessar oportunidades de negócio e de comércio. Porém, fazendo um adendo que eu acho que é muito importante, de que no âmbito do direito internacional, uma nação ela não pode existir sem que haja a presença de um território. Então, uma opinião minha, é importante que, ao meu ver, isso deveria ser mudado, as diretrizes deveriam ser mudadas, pois no século XXI, o índice de lugares que correm o risco de sumirem, de passar pela mesma situação de Tuvalu, é extremamente alto. Então, acho que deveria considerar isso também. Mas, pensando por outro lado, a gente deveria ver outras alternativas para Tuvalu, como, por exemplo, adquirir territórios em outras nações. Porém, ao meu ver, outra opinião minha, que se algum país ele quisesse oferecer uma área, mesmo que seja para venda, eu acredito que não teria assim, uma disponibilidade, uma gama tão grande de países que estejam interessados nisso, pois seria, digamos, uma perda de soberania, digamos assim. Então, eu acredito que isso não seria uma opção assim tão válida, também pelo fato de Tuvalu não ser um país assim economicamente favorecido. Sua economia é muito baseada na pesca e na extração de copra, que, para quem não sabe o que é copra, é extraído do coco. Então, digamos que a economia de lá é mais baseada no extrativismo. Então, é uma opinião que talvez não pudesse acontecer, né? E eu penso assim também, né, que outra alternativa poderia ser fundir-se com outra nação, mas isso acarretaria assim, a perda da sua condição de Estado, assim como a Palestina. Uma última opção também poderia ser a construção de ilhas artificiais, assim como as que existem em Dubai e no Catar, porém é alguma coisa extremamente caro e realmente, como você falou, da questão da economia ser baseada no extrativismo, fica bem inviável, já que eles não têm tanto domínio sobre isso e também por causa do tempo, né? Eles não têm tanto tempo. E, assim, pegando o gancho na fala de vocês, né, Kiribati, por exemplo, é um exemplo disso, né, adquirir um terreno que é equivalente a 22 quilômetros quadrados na região de Nathu-Batu, que fica localizado no país de Fiji, que faz parte de um programa, né, desse governo
para realizar uma migração com dignidade. E a prioridade do governo, né, em questão de Kiribati, com a compra dessas terras, era garantir a segurança alimentar e reassentar parte dessa população, né, priorizando as produções agrícolas, né, para que elas se mantivessem, né, já que é uma fonte econômica e também de sobrevivência, né, deles, e também reduzir a necessidade de importações, já que boa parte dos seus recursos financeiros estariam comprometidos. Bem, e assim, para construir, né, infraestruturas, pensando nesse lado mais físico, né, das instituições, que elas vão deixar de existir, né, então elas deveriam ser realocadas, porém é algo que necessita de muitos recursos. Então torna a possibilidade de se adaptar e usufruir de infraestruturas que já existem em países, né, que eles vão ser realocados, mais viável. Por exemplo, a concessão de bolsas em universidades, em escolas, fazer programas de emprego para que eles tenham renda, acessar serviços básicos de saúde em locais que já existem, por exemplo. Entretanto, também há busca, nesse momento, por mais fundos e custeios, né, para que essa etapa seja feita e concluída. Porém, ainda é um cenário incerto, porque depende de pareceres de tribunais internacionais e outras comparações. E assim, eu também gostaria de saber, por vocês, qual foi ou qual é a postura da ONU, da UNCLOS ou outras organizações em relação à situação dessas nações. Porque, como a gente está vendo, é uma situação muito séria e a gente não vê muitos pronunciamentos sobre isso. Então, eu gostaria de saber qual é a postura dessas organizações sobre isso. Bom, então, a ONU ela emitiu um alerta tanto para Kiribati quanto para Tuvalu sobre esse perigo dos países ficarem submersos devido às mudanças climáticas. Eu acho, assim, não tenho certeza, se você poderia me informar há mais ou menos quanto tempo eles estão, quanto eles têm noção sobre essa situação, porque parece que eles não foram avisados sobre isso, parece algo bem de última hora. Bom, então, para Tuvalu, desde 1989 eles têm noção de que corre esse risco, ou seja, eles têm consciência disso há 36 anos. Inclusive, isso era estudado nas escolas, era aprendido sobre esse assunto, mas hoje em dia acabou sendo uma coisa que está sendo cada vez mais rápido. Então, né, eles tomaram consciência de que isso realmente está acontecendo quando começou a acontecer e estão vendo que estão ficando sem tempo. Acho que foi uma coisa bem deixada de lado, até mesmo pela população dos próprios países. Então, assim, eu acho importante a gente ter em mente, né, que é, sim, um assunto discutido pelas organizações internacionais, mas que ainda não tem, de fato, soluções definitivas e nem atualizações, né, em diretrizes e convenções. Tanto a ONU como o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, e até mesmo o Acordo de Paris, eles compreendem que esses países irão desaparecer devido ao aumento do nível do mar, mas não tomaram nenhuma ação concreta e, como a Mariana falou, cada dia que passa ficamos mais perto disso acontecer. A UNCLOS, por exemplo, que é a agência que regula questões de soberania marítima, né, ela discute já há um tempo sobre estados congelados, né, esse conceito, que seria manter as fronteiras marítimas, mesmo com o desaparecimento físico desses países, e também que houvesse o conhecimento contínuo da soberania, mesmo após a população ser realocada para outro território. Porém, é algo que ainda está no plano das ideias e pode ser aplicado a esses dois países agora, futuramente ou nunca. Nazimara, como você falou sobre não tomarem nenhuma ação concreta e muito disso de ficar no plano das ideias, eu gostaria de saber se realmente não teve nenhuma aplicação, se não teve nada de concreto que foi feito por essas organizações ou pelos países. Sim, claro. Então, nesse momento, o que há de concreto, de factível, de fato, é a luta dessas populações por essa migração com dignidade, né? Eles têm, sim, eles lutam, né, no caso, por direitos a compensações, por causa desses eventos, e apoio financeiro de instituições, países. Porém, assim, projetos de adaptação, por exemplo, como o Fundo Verde do Clima, né, que poderia auxiliar nesse processo,
é insuficiente para salvar nações inteiras, tanto no caso de Kiribati, Tuvalu, e também, principalmente, se a gente fosse aumentar o alcance disso para outros países. Sim, é super compreensível. Outra pergunta para vocês é como é que essa situação de migração desses povos poderia acarretar em um cenário para eles de vulnerabilidade socioeconômica ou da marginalização desses povos dentro de outros países, né? Bom, eu acredito que eu sou mais propensa a falar sobre o que pode acontecer anterior à migração. Eu acredito que Nesimara, pela experiência dela, pela área de estudo, ela vai ser melhor explicando o que pode acontecer pós-migração. Então, inicialmente, o que eu posso falar é que o que pode ser afetado logo de cara, que é óbvio e nítido, é o território físico, tanto de Tuvalu quanto de Kiribati, pelo processo do aumento do nível do mar. Então, isso pode acarretar que se torne inviável a vida nesses países, mesmo antes de eles estarem completamente submersos. Pois, por exemplo, a água doce do país, ela logo vai ficar salinizada e pode haver também a perda de terras cultiváveis, por exemplo. Inclusive, isso já é um cenário visto, já que as populações elas estão sobrevivendo cada dia mais de comidas enlatadas, estão recebendo importações de hortaliças frescas, porque não conseguem mais plantar no território das nações. Então, isso prejudica a saúde bastante. Inclusive, Tuvalu está com altos índices de diabetes. E a população de Kiribati, é importante salientar que a saúde está deteriorada, com índices altíssimos de deficiência de vitamina A, desnutrição e envenenamento por peixes, inclusive. E outras doenças que refletem a insegurança alimentar. Isso mostra pra gente como antes mesmo de que esse fim trágico, podemos dizer assim, chegue nesses países, já está ocorrendo problemas para eles. Isso já está acarretando danos físicos para a população, né? Exatamente. Inclusive, um exemplo que é bom citar, pegando essa fala que você falou agora, Malu, é que em Kiribati, por exemplo, as margens das ilhas estão cada vez mais desgastadas pelo avanço da água. Então, a redução do espaço disponível para habitação, para agricultura, para infraestruturas básicas é algo que já é visto. Inclusive, algumas áreas ou até mesmo vilarejos inteiros já foram submersos e algumas comunidades estão sendo deslocadas internamente. Ou seja, as pessoas estão indo cada vez mais para o centro de Kiribati, e isso vai chegar um momento em que, infelizmente, não vai ser mais possível, porque vai ter uma sobrecarga do local, do espaço. Então, vai ter muita gente em um lugar só. Isso até a gente pôde ver na notícia que eu trouxe de Tuvalu, que já existem áreas que foram totalmente tomadas, e as pessoas têm que se deslocar já dentro do local, e depois isso vai se tornar uma deslocação geral, né? De fato. Enfim, após esse momento que foi descrito por Mariana, né, tem justamente essa etapa, que é quando essas migrações elas ocorrerem em maiores proporções. E muitos indivíduos também vão estar passando por um processo de readaptação, né, aos novos territórios. E vai haver inúmeros desafios pela frente, né? Um deles, inclusive, é a xenofobia, né, que no atual estágio da crise migratória mundial, muitos conflitos ao mesmo tempo e outras crises acontecendo, houve um aumento significativo de movimentos anti-imigração, como, por exemplo, os próprios Estados Unidos, da Hungria, enfim. Fora todos os outros desafios nos países receptores, né, que eles vão enfrentar. E sem falar que a Austrália e Fiji, que são os países receptores, já apresentam algumas tensões éticas em relação ao futuro dos recém-chegados, né? E eles ainda serão vistos como concorrentes por empregos e outras oportunidades, o que vai agravar ainda mais esse cenário. Exatamente, até mesmo, por exemplo, o processo de compra dos terrenos em Fiji, né, que foi feito por Kiribati, não foi um processo harmônico. Teve sim alguns desafios, né? Algumas coisas que eles não entraram em acordo de imediato.
Bem, e além disso, é bem provável que a maior parte da população de Kiribati e Tuvalu fiquem dependentes de empregos precários, né, em condições insalubres, e sejam retirados da rede de apoio deles, né, porque eles vão provavelmente ser separados das famílias. Então eles vão ficar ainda mais vulneráveis desse ponto de vista. E atualmente a população, né, kiribatiana que vive na Nova Zelândia estão em subúrbios muito pobres, com acesso muito limitado à saúde, à educação, e eu acredito que esse cenário não vai mudar tão rapidamente, principalmente com a chegada de mais pessoas. E dentre todas essas complicações pela questão da migração, eu acho muito importante também a gente falar sobre como é que essa situação vai afetar o futuro dessas nações em relação à construção identitária, né? É muito importante ressaltar isso, porque é algo da população. Eu gostaria de saber qual a perspectiva de vocês sobre isso e qual vocês acham que é a perspectiva de cada nação sobre o cenário que está vivendo esses países. Bom, falando no contexto de Kiribati, lá é um local que existe um forte senso de apego ao lugar. Então, para eles, para a população, a terra não é apenas um recurso físico, apenas um território físico, mas é uma parte central da sua cultura, da sua identidade cultural. Então, a ameaça de perder as suas ilhas representa uma perda imensa de patrimônio cultural e histórico. E a migração forçada pode diluir as tradições, diluir a língua e as práticas culturais do país, porque para eles as ilhas são vistas como um legado que é deixado por gerações passadas, e também uma fonte de continuidade espiritual para o futuro. Então, com essa destruição iminente das terras, há uma sensação, sim, de perda espiritual, cultural, enfim, impactando em muitos setores da vida de cada um. E esse cenário também é algo que ocorre em Tuvalu, né? A grande maioria dos movimentos migratórios atual não é para locais externos, né? Para outros países, mas sim para as capitais. E o que coloca uma pressão adicional sobre esse ecossistema, né? Como a gente já falou, está muito delicado, muito fragilizado, e cria um ambiente superlotado dentro do próprio país, né? Logo, à medida que os impactos das mudanças climáticas se tornarem mais graves, a capacidade da capital de receber migrantes vai diminuir ainda mais. Bem, como Mariana falou, né, a questão do apego emocional, então eles prezam também muito pela questão da permanência de suas identidades e culturas. E apesar de existirem alternativas, né, para que isso não aconteça, pelo menos não de forma tão brutal, corre sim o risco da construção da identidade ser interrompida e até mesmo desconstruída. É bem importante falar sobre isso também, porque é algo que nunca antes foi visto do jeito que a gente está podendo observar agora. São nações que vão deixar seus países, o lugar que eles nasceram, o lugar que eles construíram sua vida, eles têm suas casas, eles têm suas questões culturais, como vocês falaram, e até como Mariana falou sobre a questão de uma ligação espiritual com a terra, com o país. Isso vai afetar eles, acredito eu, né? Que isso vai afetar eles, além de fisicamente, como vocês já falaram, isso vai afetar eles de forma psicológica. Até como você, Nizimara, falou em relação à minha pergunta da construção de identidade, isso já, tenho certeza que vai criar para eles uma situação assim muito difícil de lidar, porque você vai sair do seu lugar de origem e está em outro, e vai ter todo aquele choque cultural, vai ter um apagamento da sua identidade, querendo ou não. Isso para eles deve ser algo muito, muito, muito difícil, que, como eu falei, nunca foi visto algo assim, e a gente não tem como imaginar como isso vai se dar e como a gente poderia, né, como as nações, como as instituições, como as organizações poderiam lidar com essa situação. É uma coisa que eles têm que trabalhar. E aí vamos agora para a última pergunta que eu tenho
para o episódio de hoje é justamente nesse mesmo contexto, como é que a situação desses países para vocês, né, vai servir de exemplo para as organizações e para os outros países insulares que possivelmente vão correr o risco ou já correm o risco de que esse mesmo cenário ocorra com eles. Bem, atualmente, né, como a gente já mencionou, a definição do termo refugiado da Convenção de Genebra não inclui pessoas deslocadas por crises ambientais, né? Então, acredito que propor uma emenda que os reconheça seja o primeiro passo para lidarmos com essa questão de forma apropriada. Um exemplo disso seriam as propostas apresentadas pela OIM, que é a Organização Internacional para Migrações, e o Pacto Global para a Migração Segura da ONU, né? Que nesses documentos eles buscam reconhecer a categoria de refugiados climáticos para prestar, de fato, assistência a essas pessoas. Em seguida, a UNCLOS, que rege o direito do mar, deveria estabelecer diretrizes de como proceder quando um país perde sua zona econômica exclusiva, né, que é conhecido pelas siglas EEE. E sobre os direitos sobre recursos marinhos, né, também, assim os países saberiam como proceder e, quem sabe, não perderiam esses atributos que pertenciam àquele povo desde que eles se entendem como parte daquela comunidade, né, fazem parte de quem eles são. Além de abarcar os conceitos que tínhamos discutido anteriormente, né, que a gente falou sobre, primeiro, os estados congelados e, segundo, o reconhecimento contínuo da soberania, né, mesmo após a população ser realocada. E já há pressões oriundas de Kiribati, Tuvalu e da Nova Zelândia para que isso se concretize. Então, o que você quis dizer nessa parte foi que, apesar do artigo 1º da Carta da ONU exigir um território definido para reconhecer uma nação como Estado, poderia ser feita uma emenda para reconhecer os governos no exílio com soberania simbólica, é isso? Exatamente, assim, as incertezas, né, acredito eu, dessas pessoas em relação ao seu futuro, seus direitos, seriam amenizadas e toda a comunidade internacional ganharia com isso futuramente, já que todos nós estamos correndo esse risco de nos tornar refugiados climáticos. Sim, eu concordo com o que Nesimara falou. E é importante, sim, como já citado anteriormente, que deve haver mudanças na diretriz do direito internacional, principalmente porque é necessário ter noção e dar visibilidade aos casos de Tuvalu e Kiribati, visto que eles são locais que não está tendo tanta repercussão assim, mas se fossem lugares famosos e importantes, centros turísticos que podem sofrer os mesmos problemas, teriam uma visibilidade maior, como Nova York e Veneza, por exemplo. Eu queria realmente fazer um destaque sobre isso. Isso é bem verdade, porque se isso acontecesse com as cidades que você citou, né, Nova York, Veneza, se isso estivesse acontecendo atualmente com grandes centros turísticos, lugares que são considerados mais importantes, a postura global, num todo, seria totalmente diferente. Esse cenário seria outro, provavelmente. Sim. A gente também pode ver Tuvalu e Kiribati como... Eles podem servir como os pioneiros, infelizmente, de uma forma trágica. Não gostaria de estar falando isso aqui, né? Mas eles podem sim servir como os pioneiros para que a gente possa entender que as mudanças climáticas são reais e que elas são sim uma ameaça emergencial no contexto em que vivemos. Realmente, pessoal. Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito da participação das nossas convidadas. Elas foram muito, muito atenciosas de virem aqui, conversar com a gente, responder as perguntas e fazer esse debate aqui pra gente entender melhor todo esse cenário. Eu agradeço muito a participação delas e agradeço também a vocês, ouvintes. Até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigada.